exército de São Miguel, desperta exército de adoradores. É Jesus que está no centro, e Ele é o centro do exército de São Miguel. O exército de São Miguel, um exército de oração, ele nasceu num tempo de muito medo e desespero. Agora, o que nos sustentou e o que nos fez chegar até aqui? Jesus Eucarístico. A Eucaristia é o nosso tesouro, a Eucaristia é a nossa riqueza, a Eucaristia é o nosso tudo. O segredo do exército de São Miguel é a confiança nele. O encontro pessoal com Jesus Cristo é fundante, ou seja, ele dá origem à experiência de fé de cada um de nós. É esse o nosso grande tesouro, a Eucaristia é a resposta. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim. E nós vemos essa promessa se cumprir nas nossas vidas. Nenhum dia sem Jesus. A gente passa as madrugadas rezando em casa, e quando você se reúne aqui presencialmente e vê uma multidão, com certeza aquece nosso coração e faz a gente ter mais ainda vontade de permanecer acordado e adorando na madrugada. É uma elevação tão grande que não dá pra gente aterrissar. Eles realmente mostram o caminho de santidade. E o Exército São Miguel, eu encontrei o meu lugar. Eu sou muito feliz com a família São Miguel. Consigo sentir muito o Espírito Santo através delas. Nos colocam no colo de Maria, nos faz ter fé, nos faz esquecer toda a angústia. E de repente Deus me acordava todos os dias às 3 da madrugada e eu de joelho, chorando e rezando com o texto na mão que Jesus pode. E muita gente no fundo de um poço. No poço de uma depressão profunda, no poço de uma falta de sentido, no poço de uma ferida emocional. Essa mulher está ferida. Essa mulher está profundamente ferida, emocionalmente, afetivamente. Mas foi naquele poço onde ela viveu o encontro que mudaria a história dela para sempre. Você já esteve alguma vez no poço da vida ou está agora? Levanta a mão. Então deixa eu dizer para você, o poço é o lugar da transformação. Lá, no fundo do poço, onde a misericórdia de Deus então vai nos alcançar. Vamos perceber isso? Abra a sua Bíblia, João capítulo 4. Versículo 1. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, embora Jesus mesmo não batizasse e sim os seus discípulos. Por isso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se, assim como estava, junto da fonte. Era por volta da hora sexta, quando veio uma mulher da Samaria tirar água. E Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Imagina esta cena.
E a primeira grande lição, quando essa mulher chega ao poço, ferida, sedenta, ela encontra então quem? Jesus. Sabe por quê, meus queridos? A iniciativa é sempre de Deus. É Jesus que vai ao nosso encontro. Foi Jesus que foi ao seu encontro, como ele foi em busca daquela ovelha perdida. A iniciativa é sempre de Deus. Jesus vai ao encontro daquela mulher. Como Jesus foi ao seu encontro. Como Jesus está indo agora ao seu encontro. E quantas vezes você pensa que a realidade que você vive, ou o seu passado, ou até mesmo o seu presente, é um obstáculo, é um empecilho para que Jesus vá ao seu encontro? Aquela mulher disse: ei, espere aí. Você é judeu, eu sou samaritana. Os judeus não falam, não se dão com os samaritanos. Mas Jesus diz, Jesus rompe aquele obstáculo. Porque para Deus não existe esse obstáculo de maneira que Ele não possa te alcançar. Jesus fala com aquela mulher. Ele quebra aquele conceito que ela trazia. Aquela barreira religiosa daquela época, cultural, Jesus quebra. E Jesus fala com aquela mulher. A primeira grande lição é Jesus que vai ao nosso encontro. E Ele não é numa realidade exterior, é no nosso dia a dia. Aquela mulher, talvez ali no meio de cozinhando um alimento, lavando as coisas, e enfim, ela mesma está com sede, ela vai ao poço tirar água. Jesus foi ao seu encontro lá na sua casa, no seu trabalho. Jesus sai e vai ao nosso encontro, na nossa realidade, no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Jesus foi até lá. Jesus entrou lá. Hoje, através das transmissões diárias, Jesus Eucarístico está entrando na casa das pessoas, no trabalho das pessoas, no carro das pessoas. Jesus foi até lá. E foi ali que você recebeu o primeiro anúncio. Foi ali que aquela palavra moveu o seu coração. Talvez no momento mais improvável da sua vida. Sempre que eu falo isso, eu me lembro quando eu passei, nossa vida consagrada, nós vamos passando em algumas etapas, digamos assim. Aspirantado, postulantado, noviciado, profissão religiosa. Vamos tentar trazer para a realidade de vocês. Digamos que a paquera, o namoro, o noivado, o casamento. Entenderam? Então, na nossa vida consagrada, até chegar à profissão religiosa, nós também vamos avançando. E eu jamais esquecerei quando eu fui passar do aspirantado para o postulantado. Quando a irmã me chamou, eu estava num período tão difícil para mim, que quando eu fui chamada, eu tinha certeza que eu ia ser mandada embora. Tinha certeza. E quando a irmã me chamou e disse: eu estou chamando porque a senhora vai passar para o postulantado. A senhora vai dar um passo a mais. Meus irmãos, eu só chorava. Chorava, e a irmã começou a ficar agoniada, aperreada, como diz no Nordeste, né? Pelo amor de Deus, vão pensar que eu bati na senhora, vão pensar que eu dei uma surra. Porque eu chorei tanto que eu fui ficando roxa. Porque o amor de Deus constrange. Eu disse: está aí um momento mais improvável para eu passar de etapa, é esse. O amor de Deus nos encontra. Desperta, exército de São Miguel. Desperta, exército de adoradores. É Jesus que está no centro. E Ele é o centro do exército de São Miguel. O exército de São Miguel, um exército de oração, ele nasceu num tempo de muito medo e desespero. Agora, o que nos sustentou e o que nos fez chegar até aqui? Jesus Eucarístico. A Eucaristia é o nosso tesouro, a Eucaristia é a nossa riqueza, a Eucaristia é o nosso tudo. O segredo do exército de São Miguel é a confiança nele. O encontro pessoal com Jesus Cristo é fundante, ou seja, ele dá origem à experiência de fé de cada um de nós. É esse o nosso grande tesouro, a Eucaristia é a resposta. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim. E nós vemos essa promessa se cumprir nas nossas vidas. Nenhum dia sem Jesus.
passa as madrugadas rezando em casa e quando você se reúne aqui presencialmente e vê uma multidão, com certeza aquece nosso coração e faz a gente ter mais ainda vontade de permanecer acordado e adorando na madrugada. É uma elevação tão grande que não dá pra gente aterrissar. Eles realmente mostram um caminho de santidade. E o Exército São Miguel, eu encontrei o meu lugar. Eu sou muito feliz com a família São Miguel. Consigo sentir muito Espírito Santo através delas. Nos colocam no colo de Maria, nos faz ter fé, nos faz esquecer toda a angústia. E de repente Deus me acordava todos os dias às 3 da madrugada e eu de joelho, chorando e rezando com o terço na mão, que Jesus pode. Deus está agindo. E se a gente abre, ainda que seja 1%, um pouquinho, você não vai sair daqui de mãos vazias. O Senhor está cobrindo de graças e de bênçãos a sua vida. Agora, o tanto de graças que a gente recebe é o tanto de abertura que a gente dá ao Senhor. Diz que numa fazenda aqui vizinha, um homem estava tendo tanta laranja, mas tanta laranja, que ele escreveu assim, ó: doa-se laranja, porque já era laranja demais. Aí uma pessoa viu e falou: eu vou pegar laranja para minha casa. Ele foi lá com a camisa dele, encheu a camisa de laranja e foi levando do jeito que ele pôde. Um outro viu também a placa, trouxe a bicicleta dele com aquele engradado, né? Aquela caixa, encheu o caixote de laranja. O outro passou de carro, encheu o porta-mala de laranja. O outro passou com seu caminhão, encheu o seu caminhão de laranja. Moral da história: a quantidade de graças que Deus está derramando é infinita. A quantidade de graças que você vai levar para sua casa, que você vai levar para sua vida, depende da abertura do seu coração. Olha para o seu irmão do seu lado e faz assim, ó. Dá um sorriso para ele primeiro. Mostra os dentes. Agora faz assim, ó. Dá outro sorriso para ele. Dá, sorri de novo. Faz de novo. Vocês vieram com a bicicleta, vocês vieram com a camisa, vocês vieram com um caminhão gigante. Eu tenho certeza que muitos se sacrificaram, muitos se esforçaram imensamente, e muitos me contaram ali enquanto a gente dava a medalha, que era quase impossível você estar aqui, mas pela graça de Deus você está aqui. Deus quis que você estivesse aqui. E você que está conosco online também, você que está conosco pela TV Canção Nova, pelos canais do YouTube, Instagram, Facebook, você não vai sair daqui de mãos vazias. E o Senhor hoje, durante esses dias, está falando ao nosso coração, e Ele quer falar mais ainda ao nosso coração. Vocês perceberam que a Eucaristia está sendo o centro de toda essa palavra que está sendo proclamada durante esses dias. Nem um dia sem Jesus foi a palavra que Deus nos deu há 5 anos atrás, e de lá para cá, nem um dia nós ficamos sem adoração eucarística. Mas será que eu tenho noção do efeito dessa adoração para a minha vida e para a minha família? Muitas vezes nós não temos noção do poder que existe nessa adoração eucarística. E eu quero contar para você hoje como muitos males, muitos livramentos, São Miguel Arcanjo só pode fazer se você fez adoração eucarística. Muitos perigos na nossa família, muitas maldições são quebradas por causa da sua adoração eucarística. A Eucaristia é o nosso tesouro, a Eucaristia é a nossa riqueza, a Eucaristia é o nosso tudo. E quando você descobre isso, é aquela parábola de Mateus capítulo 13. O tesouro escondido no campo.
Quando uma pessoa descobre esse tesouro, ela vende tudo que tem para comprar aquele campo. Aí o dono do campo pensa, mas esse campo nem vale tanto para essa pessoa, não dá nada, a gente planta, não dá nada. Por que essa pessoa quer comprar tão avidamente esse campo? Porque ela descobriu que naquele campo existe um tesouro. Talvez os familiares possam ter dito, seus colegas de trabalho, vizinho, ficou doido agora, acordando de madrugada, que loucura é essa? Eu não sei o que aconteceu com meu vizinho não, de uns dias para cá, ficou porque quem encontrou o tesouro escondido no campo foi você. Quando aquele que não encontra o tesouro, eu lembro que uma tia minha disse assim, eu não concordo com essas coisas de padre não poder casar, eu acho que isso é errado, isso deve mudar. Eu falei, tia, foi você que Jesus chamou? Ela disse, não. Foi você que teve uma experiência profunda com o coração de Jesus, chamando para renunciar tudo? Ela disse, não. Falei, então deixa eu ir para Jesus, né? Deixa eu me entregar totalmente a Ele. Foi a mim que Jesus chamou. Ela não tinha encontrado ainda o tesouro. Vai chegar a hora dela, mas ela não tinha encontrado, pelo menos não como eu encontrei. Então você que encontrou, você sabe, porque diz a palavra de Deus, ele vai com alegria vender tudo que ele tem, com alegria. Por quê? Porque ele sabe que vai encontrar um tesouro, ele pode comprar 1000 vezes mais do que aquilo que ele tinha. Vale a pena, repete comigo isso, vale a pena. Jesus é o único que a gente pode dizer 100% que vale a pena. E esses dias que Deus está formando um exército de adoradores, Ele quer nos ensinar o valor dessa adoração que você tem feito, que talvez nem você saiba. Talvez nem você saiba. Então, a Santa Missa é a derrota do mal. Nós ontem falávamos que a maior blindagem espiritual que nós podemos ter é estar unido a Jesus. Ah, mas irmão, minha vizinha fez um feitiço contra mim. Ah, irmão, a gente sabe que isso existe e o mal tem poder. Mas se você tem um telhado de vidro, é só jogar uma pedra que vai quebrar. Mas se o seu telhado é blindado, a pedra não vai ter o mesmo efeito. Então ontem na oração, no texto do combate, nós falávamos isso. A maior proteção espiritual é o quê? A sua amizade com Jesus. Eu contava o testemunho do Zacari, um ex-satanista. Ele fazia feitiços de morte e quase todos, 90%, dava certo. Mas ele foi procurar descobrir por que alguns poucos não acontecia o efeito. E ele descobriu, eram pessoas que frequentemente se confessavam. Pessoas que frequentemente viviam os mandamentos da lei de Deus, estavam na graça de Deus, não eram atingidos por esses feitiços de morte. Então a maior blindagem que existe no meu coração é a minha união com Jesus. A maior proteção, diga isso comigo, a maior proteção é a minha união com Jesus. E digo mais, a sua união com Jesus na Eucaristia. Porque Jesus disse, quem não comer minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida em si. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, como eu vivo no Pai. Porque minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Se você come minha carne e bebe meu sangue, você permanece em mim e eu permaneço em você. João capítulo 6. Eu pensava comigo, Jesus, é muito forte essa palavra. Quem não comer a tua carne não vai ter a vida. Eu falo, e nossos irmãos protestantes, Senhor? Tem alguns deles que por ignorância estão lá, que buscam o Senhor de coração, sinceramente, né? E buscam pelo menos a tua palavra, viver os mandamentos. E o meu pensamento era esse, o Espírito Santo colocou, não é? Meu filho, sem a minha Eucaristia ninguém entra no céu. Nem que seja espiritualmente, eles precisam de algum modo mergulhar no fruto eucarístico. E quando eu li o testemunho da Glória Polo, já ouviram falar? Ela já veio aqui na Canção Nova. Ela conta, ela teve uma experiência que o raio caiu nela,
diante da medicina, ela morreu. E ali ela teve a experiência do julgamento dela. E ela viu que ela foi reprovada nos 10 mandamentos. Ela seria condenada ao inferno. Principalmente porque ela era a favor de matar as criancinhas no ventre da mãe, não é? Mas ali ela vai ver, entre outras coisas, que todas as almas, para passarem pelo julgamento, têm que participar de uma missa. As almas têm que ir espiritualmente para uma missa. Então aqueles que não comungavam o corpo e o sangue do Senhor, somente por meio da Eucaristia, podem ter acesso à vida eterna. A Eucaristia é a única coisa que existe nessa terra que toca ao mesmo tempo o céu e a terra. É a única coisa que existe nessa terra que não é, eu falo única coisa no sentido simbólico, mas não é coisa, é a pessoa. Mas a Eucaristia é a única matéria que existe nessa terra que ao mesmo tempo é do céu e da terra, é Deus. Desperta, exército de São Miguel, desperta, exército de adoradores. É Jesus que está no centro, e Ele é o centro do exército de São Miguel. O exército de São Miguel, um exército de oração, ele nasceu num tempo de muito medo e desespero. Agora, o que nos sustentou e o que nos fez chegar até aqui? Jesus Eucarístico. A Eucaristia é o nosso tesouro, a Eucaristia é a nossa riqueza, a Eucaristia é o nosso tudo. O segredo do exército de São Miguel é a confiança nele. O encontro pessoal com Jesus Cristo é fundante, ou seja, ele dá origem à experiência de fé de cada um de nós. É esse o nosso grande tesouro, a Eucaristia é a resposta. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim. E nós vemos essa promessa se cumprir nas nossas vidas. Nenhum dia sem Jesus. A gente passa as madrugadas rezando em casa, e quando você se reúne aqui presencialmente e vê uma multidão, com certeza aquece nosso coração e faz a gente ter mais ainda vontade de permanecer acordado e adorando na madrugada. É uma elevação tão grande que não dá pra gente aterrissar. Eles realmente mostram um caminho de santidade. E o Exército São Miguel, eu encontrei o meu lugar. Eu sou muito feliz com a família São Miguel. Consigo sentir muito o Espírito Santo através delas. Nos colocam no colo de Maria, nos faz ter fé, nos faz esquecer toda a angústia. E de repente Deus me acordava todos os dias, às 3 da madrugada, e eu de joelho, chorando e rezando, com o terço na mão, que Jesus pode. Adoração como fonte da vida espiritual, como fonte da vida interior. Isso aqui é fundamental que nós compreendamos, porque essa vida interior, essa vida divina correndo dentro de nós, é o nosso sustento, é aquilo que nos mantém de pé. O livro de Provérbios tem uma passagem belíssima, onde ele vai dizer o seguinte: quando é o corpo que adoece, mas a alma está em pleno vigor, nós passamos aquela prova. Quantas pessoas eu encontrei aqui com câncer? Está ali a dona Sheila, é a senhora? A dona Sheila que falava comigo com câncer, mas eu via o céu nos olhos dela. Porque mesmo quando o corpo está doente, mas o espírito está forte, nós somos capazes de atravessar o vale e o deserto. Mas quando o corpo, ainda que o corpo esteja forte, e atenção os maratonistas aqui, quando o corpo está forte, em pleno vigor, saúde física lá em cima, mas a alma está fraca, a alma está abatida, a gente não consegue, a gente acaba caindo. Quantas pessoas nós até conhecemos, uma posição, digamos assim,
fisicamente falando, tão boa. Mas essa pessoa está abatida, porque o que nos mantém de pé é a vida divina, é a vida interior. Sempre que eu vou falar sobre isso aqui, eu me lembro da experiência de uma mulher africana chamada Immaculée Ilibagiza. Ela escreveu um livro belíssimo contando a sua experiência no genocídio em Ruanda, que se chama Sobrevivi para Contar. E eu jamais esquecerei as atrocidades que aquela mulher viveu. A violência física, a violência psicológica, a violência emocional. A sua família foi assassinada. Ela perdeu tudo. Mas ela guardou a fé recebida dos seus pais. Aquela mulher ficou meses confinada num banheiro. Juntamente com várias outras mulheres, era um cubículo. Elas não tinham comida, elas não tinham bebida, a não ser algumas sobras que eram deixadas ali, e o tempo todo elas escutavam as atrocidades que aconteciam no meio da rua, e o perigo e o risco de serem descobertas a qualquer instante. Eu estou falando do ano de 1994, o que aconteceu em Ruanda, na África, um dos maiores genocídios da história. Meus queridos, o que leva essa mulher, anos depois, quando vai escrever a sua biografia, dizer assim: certo dia, eu senti saudades daquele banheiro. O que levou aquela mulher a sentir saudade de um tempo onde ela estava confinada entre a vida e a morte, dentro de um banheiro, numa condição tão inóspita, tão desumana? Ela mesma vai dizer: naquele banheiro, eu experimentei a presença e o poder de Deus como nunca antes na minha vida. Porque toda hora, Immaculée adorava o Senhor. Ela rezava. E dentro daquele banheiro, confinada, como nós estávamos há 5 anos atrás, confinados dentro das nossas casas, muitas pessoas naquele tempo tão difícil de crise descobriram que a verdadeira vida, essa vida divina, essa vida que corre dentro de nós, que é a vida do próprio Cristo, essa vida que começou em nós com o batismo, quando nos tornamos então filhos de Deus. Aqui estão aqueles que nasceram não da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus mesmo, e essa é a vida mais preciosa. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas temam antes aquele que pode lançar as vossas almas na geena. Lembram-se disso? Porque a morte corporal todos nós vamos passar, mas a verdadeira morte que nós devemos temer é a morte eterna. Desperta, exército de São Miguel, desperta, exército de adoradores. É Jesus que está no centro, e Ele é o centro do exército de São Miguel. O exército de São Miguel, um exército de oração, ele nasceu num tempo de muito medo e desespero. Agora, o que nos sustentou e o que nos fez chegar até aqui? Jesus Eucarístico. A Eucaristia é o nosso tesouro, a Eucaristia é a nossa riqueza, a Eucaristia é o nosso tudo. O segredo do exército de São Miguel é a confiança nele. O encontro pessoal com Jesus Cristo é fundante, ou seja, ele dá origem à experiência de fé de cada um de nós. É esse o nosso grande tesouro, a Eucaristia é a resposta. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim. E nós vemos essa promessa se cumprir nas nossas vidas. Nenhum dia sem Jesus. A gente passa as madrugadas rezando em casa, e quando você se reúne aqui presencialmente e vê uma multidão, com certeza aquece nosso coração e faz a gente ter mais ainda vontade de permanecer acordado e adorando na madrugada. É uma elevação tão grande que não dá pra gente aterrissar. Eles realmente mostram um caminho de santidade. E o Exército São Miguel, eu encontrei o meu lugar. Eu sou muito feliz com a família São Miguel.
consigo sentir muito Espírito Santo através delas. Nos colocam no colo de Maria, nos faz ter fé, nos faz esquecer toda a angústia. E de repente Deus me acordava todos os dias às 3 da madrugada e eu de joelho, chorando e rezando com o texto na mão que Jesus pode. A consagração é um rito litúrgico solene, mediante o qual determinada coisa ou pessoa é destinada permanentemente ao culto e ao serviço do Senhor. Assim, com esse ato de consagração, queremos invocar a intercessão de São Miguel sobre toda a Diocese de Piracicaba e sua missão evangelizadora. Começou o tempo da grande reconquista. A grande reconquista é um grito dos nossos corações. Um grito de que nós não aceitaremos que o ódio prevaleça. Nós somos um só povo e o amor nessa nação prevalecerá. Caminho e encontro. Caminhar como arcanjo para nos encontrarmos com Jesus. E a reconquista, ela passa exatamente por isso. É uma decisão, é tomar uma decisão. Quem como Deus? É uma consagração que aponta sempre para Deus. Trazer de volta Deus nos espaços onde nós tiramos Ele. Ser do exército de São Miguel e poder estar aqui recebendo a imagem de São Miguel é uma bênção. Para mim foi emocionante, foi maravilhoso. Que a gente consagre realmente nossa família, a nossa paróquia, para a gente ser perseverante na fé. Vem participar, venha com o coração aberto cada vez mais. Mas não é um encerramento de algo que fica aqui, mas é sim o início dessa grande reconquista do Brasil para Deus. Saiba como levar a imagem peregrina de São Miguel para a sua diocese acessando a página agrandereconquista.com.br. Essa sessão solene não é para homem algum. Essa única exaltação é para Deus. É também ele quem aparece no livro do profeta Daniel como o protetor do povo eleito. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. Este movimento é, acima de tudo, uma resposta da necessidade urgente de restaurar os fundamentos espirituais que sustentaram a nossa história desde o início. Nós o coroamos, São Miguel Arcanjo, como comandante espiritual de nossa nação, defensor de nossas famílias, guardião de nossa liberdade, escudo contra as trevas e patrono do Brasil fiel. Essa rampa é o símbolo da união entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. São Miguel Arcanjo entrou pelo lugar onde se decide o futuro da nação. Foi um ato profético. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão foi derrotado. É por isso que, ao coroar São Miguel, estamos proclamando a vitória do Altíssimo, que por meio dos seus santos anjos guarda e defende a sua igreja. São Miguel Arcanjo, luz que brilha nas trevas,
rogai por nós e pela nossa amada Arquidiocese de Brasília, que vosso grito, quem como Deus, ecoe em nossas almas. Pela vossa intercessão, sejamos conduzidos à vitória final em Cristo. Amém. Aquilo que foi então ligado na terra, está ligado no céu, pelas mãos então do cardeal Dom Paulo César. Boa noite, Santa Catarina! Quem como Deus? Viva São Miguel! Viva Jesus! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Acabamos de desembarcar aqui no aeroporto de São Paulo, uma conexão, mas fomos surpreendidos com a notícia de que o nosso voo foi cancelado então para Jaguaruna e foi remarcado para amanhã. Então estamos ainda um pouco desorientados aqui, mas acreditando que vai dar certo sim. Estou registrando isso aqui para você saber que existe batalha, existe esforço, existe luta. Eu acredito que vai dar certo porque os filhos de Deus se mobilizam, porque Deus envia os santos anjos para que nós possamos celebrar a vitória e proclamar as maravilhas de Deus. Agora vai dar certo e agradeço a oração de todos vocês. Vamos lá! Demoramos, mas chegamos. Graças a E nós vamos acolher o príncipe da milícia celeste, o glorioso arcanjo São Miguel. Minha vitória chegou. São Miguel não ofusca de nenhum modo o brilho, a realeza de Jesus. Nós peregrinamos com São Miguel para encontrar Jesus. Houve uma grande batalha no céu. Essa batalha aconteceu no início, mas ela continua a se repetir. Ao final da missa, tiramos o bispo dos nossos braços, desmaiado. E eu olhava e a única pergunta que eu me fazia naquela hora era isso: por que aquilo que é de Deus tem tanto sacrifício? Agora eu entendi. A vontade do diabo é sempre calar o ser humano, quando ele sabe que se levanta um clamor da terra e vai tocar o céu. Toda essa tribulação que nós vivemos essa madrugada não foi para provar outra coisa, mas senão o valor de cada um de vocês que é cristão, o valor desta terra abençoada. O céu ainda não desistiu de nós. Eu estou profundamente emocionado nesta noite. Que alegria podermos estar juntos aqui. Prepara o coração, palmas. A grande reconquista chegou até essa região tão querida, tão amada. Ele vem trazendo a vitória de Deus. O arcanjo humilde. O brado de São Miguel no céu destruiu a Satanás. Quem como Deus? Hoje o nosso estado é a Catedral da Fé do norte do Brasil. A condição para que os anjos venham é exatamente que nós os invoquemos, e é isso que nós estamos fazendo. São Miguel Arcanjo, luz que brilha nas trevas, rogai por nós, que vosso grito, quem é como Deus, ecoe em nossas almas. Pela vossa intercessão, sejamos conduzidos à vitória final em Cristo.
essa cidade agora está defendida pelo príncipe dos exércitos do Senhor e guarda os que aqui estão. Colocamos o nosso coração nas suas mãos, Senhor. Quer vocês queiram ou não, o combate espiritual existe, está acontecendo nas nossas casas e nas nossas vidas, e a gente precisa combater, e combater do lado certo. Foi o maior presente que Palmas pôde ter em trazer as irmãs, e um evento como esse, a gente precisava muito. Todas as muralhas foram quebradas. E que aqui do centro geodésico do Brasil, as bênçãos de Jesus alcancem toda a nossa nação. Hoje, a Diocese de Santo Amaro se torna então parte do mapa espiritual da grande reconquista da nação brasileira. Uma corrente de fé que se estende por todo o Brasil, reunindo dioceses, famílias, comunidades, sob a proteção do glorioso arcanjo. Nós estamos lutando, estamos combatendo, e por isso que convidamos São Miguel para que nos ajude nesta luta. São Miguel vem para despertar os corações, reacender a fé e unir o povo de Deus neste grande combate espiritual. Em cada coração surge então um clamor que ecoe por todo o país. Quem como Deus? São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor do povo de Deus, nós nos colocamos hoje sob vossa presença luminosa e protetora. O sonho de Deus não é que você fique prostrado, mas o sonho, o plano de Deus é te levantar. E Ele nesta tarde está dizendo: levanta. Porque eu já fiz grandes coisas na tua vida e através de você, mas deixa eu dizer, eu vou fazer muito mais ainda. Jesus está olhando no seu coração neste momento. Jesus sabe o que você está precisando. Gente, não imagina que é fácil essa missão. Não sei quem já passou por depressão. Foram 7 meses, 22 dias que eu passei, perdi o gosto, mas nunca deixei de orar. E daqui vem a força. Este rosário que está sendo rezado de madrugada, aos poucos vai transformar o nosso Brasil. Vamos aplaudir, gente! 15ª Diocese consagrada a São Miguel neste nosso Brasil. Parabéns, Santo